E aí, pessoal, tudo certo? Se a ideia de escolher uma ação para investir parece um bicho de sete cabeças, a gente está aqui para botar ordem na casa. Vamos desmistificar esse processo junto, com um método bem claro, bem prático, passo a passo. Então, bora mergulhar nisso. Olha, para quem está começando, o cenário pode ser assustador, né? São centenas de empresas, gráficos para todo lado, subindo, descendo, notícia pipocando o tempo todo. É, de fato, uma avalanche de informação. E, nossa, é muito fácil a gente se sentir completamente perdido no meio disso tudo. E aí, no meio dessa confusão toda, qual é a tentação? Seguir aquela dica quente de um amigo, de um influenciador, né? Mas a verdade é uma só. Quem constrói patrimônio de verdade, de forma consistente, não conta com a sorte. Essa galera segue um método, um sistema. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como é que a gente transforma esse caos todo num processo lógico? Então, vamos lá. O primeiro passo é basicamente criar uma peneira. Pensa assim, em vez de tentar analisar centenas de empresas de uma vez, a gente vai usar alguns indicadores-chave para peneirar mesmo e reduzir esse universo a uma lista bem mais curta. Só com aquelas empresas que já parecem mais promissoras logo de cara. O nosso primeiro filtro é o tal do ROE, ou Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Sabe, dá para pensar nele como se fosse a nota que a empresa tira na matéria gerar riqueza. Basicamente, ele mostra o quão rentável a companhia é para os seus donos, para os acionistas. E a dica aqui é, um ROI que fica sempre ali acima de 15% geralmente é um sinal excelente. Mostra que a empresa é eficiente e lucrativa. Ok, o próximo da lista é o PL, o famoso preço sobre lucro. Esse aqui é para a gente ter uma ideia se a ação está, digamos, cara ou barata em relação ao lucro que a empresa está gerando. A regra geral é, quanto menor, melhor. Um bom filtro para começar é procurar empresas com um PL que fique ali na faixa entre 5 e 15. E para fechar essa primeira peneira, a gente olha a saúde financeira. O indicador é dívida líquida sobre EBITDA. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é simples. Ele mostra em quantos anos a empresa conseguiria pagar toda a sua dívida usando só o caixa que ela gera na operação. Um número abaixo de 3, olha, geralmente é considerado bem saudável. Dá muito mais segurança pra gente. Agora olha só que interessante, aqui a gente vê como tudo se conecta na prática. A empresa A parece bem sólida, passou em todos os nossos filtros. A empresa B, tem dívida baixa, o que é bom, mas olha o ROI dela bem fraco, e o PL tá lá nas alturas. Já a empresa C tem o ROI ótimo, o PL atrativo, mas a dívida tá elevada, um ponto de atenção. Viu só? Com essa peneirada simples, a gente já descarta a B, fica de olho na C, e a empresa A se destaca como a nossa candidata mais forte para continuar a análise. Mas muita atenção agora. Investir bem não é só ficar olhando planilha de Excel, não. Depois de passar essa peneira nos números, a gente precisa entender a alma do negócio. É aqui que entra a análise qualitativa. É ela que separa as empresas que são só boas daquelas que são verdadeiramente excepcionais. E para ilustrar essa ideia, não tem nada melhor que a famosa frase do Warren Buffett. Ele diz que investe em castelos. E o mais importante nesses castelos são os fossos em volta deles. Esses fossos, na verdade, são as vantagens competitivas que protegem o negócio, sabe? Que impedem que a concorrência chegue e ataque. Beleza, mas que tipos de fossos são esses? Bom, a gente pode pensar em 3 tipos principais. Primeiro, o fosso pelo lado da oferta. Imagina uma empresa que tem uma tecnologia única, que produz mais barato ou com mais qualidade que todo mundo. Segundo, o fosso pelo lado da demanda. Pensa naquela marca que todo mundo ama e não troca por nada, ou quando é muito caro ou difícil mudar de fornecedor. E terceiro, o efeito de rede. Sabe aquela plataforma que só é boa porque todo mundo já usa? É isso. Empresas que têm um ou mais desses fósseis, essas são muito, mas muito mais fortes. Mas de que adianta ter um castelo incrível com um fosso gigante se quem tá no comando não sabe o que faz, né? Pois é, o castelo pode desmoronar por dentro. Por isso, é fundamental investigar quem tá no comando. A qualidade da gestão, dos executivos, isso é um dos ativos mais valiosos que uma empresa pode ter. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: essa gestão toma boas decisões com o dinheiro da empresa? Eles estão alinhados com os interesses de todos os acionistas, inclusive os pequenos? Qual o histórico deles? Eles já entregaram bons resultados antes? E olha, a boa notícia é que todas essas informações são públicas. É só dar uma olhada nos relatórios de apresentações lá no site de Relações com Investidores, o famoso R de cada empresa. Certo. Então a gente já encontrou uma empresa que parece fantástica. Tem números bons, um fosso profundo, uma gestão de primeira. Agora é só sair comprando?
calma lá, ainda não. Porque mesmo a melhor empresa do mundo pode se tornar um péssimo investimento se a gente pagar caro demais por ela. E é aqui que entra o famoso valuation. É super importante entender essa diferença aqui. Preço é aquilo que a gente vê piscando na tela da corretora, a etiqueta do dia. Agora, valor é o que a empresa realmente vale, sabe? Seu potencial de gerar caixa, de gerar resultado lá no futuro. E o grande segredo do investimento é justamente esse: comprar valor pagando um preço menor que ele. A gente sabe que calcular o valor exato nos centavos de uma empresa é uma coisa bem complexa. Mas a boa notícia é que existe um método bem simples e super prático para a gente ter uma referência, um preço máximo que faria sentido pagar. É o método do preço teto, que foca nos dividendos. A lógica por trás dele é bem direta. Primeiro passo: a gente faz uma projeção de quanto a empresa pode pagar de dividendo por ação de forma sustentável. Segundo passo, a gente pega esse valor e divide por 6%, ou 0,06. Por que 6%? Porque é mais ou menos o retorno mínimo que você deveria esperar de um investimento em ações que tem mais risco. O resultado dessa conta é o nosso preço teto. Se o preço na bolsa estiver abaixo disso, aí a gente tem uma margem de segurança bem interessante. Pronto. Com este guia, aquele processo de escolher uma ação já não é mais um mistério, concorda? A gente viu aqui um caminho claro. Primeiro, filtrar pelos números. Segundo, analisar a qualidade do negócio. E terceiro, checar se o preço faz sentido. Esse é um mapa inicial. Isso que a gente fez aqui funciona exatamente como um mapa. É o ponto de partida. Mas para dominar a jornada de verdade, para caminhar rumo à independência financeira e construir um patrimônio sólido, o próximo passo é aprofundar o conhecimento num sistema completo. Um exemplo de um sistema assim é um método ilustrado. Ele foi pensado exatamente para quem busca segurança, para quem quer aprender a fazer o dinheiro trabalhar de verdade e, principalmente, para acabar com aquele medo de tomar decisão errada. É um roteiro claro para a construção de patrimônio. A ideia aqui é ir muito além das dicas soltas que a gente vê por aí. É um método completo mesmo, sabe? Com mais de 100 aulas, tudo organizadinho, que vão guiar quem estuda desde o básico do básico até as estratégias mais avançadas para construir e proteger o patrimônio de forma inteligente. Olha, a insegurança, a falta de um plano, tudo isso pode ser superado. O conhecimento organizado é a chave para isso. A decisão de transformar o futuro financeiro começa com o primeiro passo. A questão é, qual será essa decisão?